Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que os leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim, mas seguirem os seus ídolos, para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: arrependam-se, convertam-se e afastam-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. Senhor, essa é a Tua palavra para nós nessa noite. Pedimos que o Senhor traga cativo a nossa mente e o nosso coração aqui nessa noite. Que não venha ouvir a palavra de homens, mas que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem bíblica, ela é uma acusação severa de Deus para a vida daquele povo de Israel. Uma acusação dura que Deus chama Ezequiel e fala para Ezequiel: fala para eles, Ezequiel. Fala para esses líderes e para esses anciãos o que eu tenho a dizer agora. E Ezequiel fala com muita propriedade e de forma muito clara, explícita para aquele povo, mas é uma acusação de Deus contra a idolatria dos líderes do povo de Israel. O que nos interessa aqui nesta noite perceber é que, ao fazer essa acusação, quando o Senhor faz essa acusação para os líderes, para os anciãos ali do povo de Israel, Deus se refere principalmente a algo que acontecia na dimensão íntima, na dimensão interior do coração. Deus não acusa aqui os líderes do povo de Israel por terem se curvado diante de deuses, estátuas, pedras, madeira. Deus não acusa veementemente deles terem se curvado diante de outros deuses, não. Ainda que tenham feito isso há muitos anos, no passado, o povo fez muito isso, se curvava diante de deuses. Mas Deus faz aqui uma inferência diante dos deuses que eles estavam se curvando, que estavam dentro do seu coração. E geralmente, quando pensamos no pecado da idolatria, nós imaginamos o quê? O que vem à nossa mente? É um pecado exterior, um pecado visível. Se curvar diante de deuses, adorar outros deuses, é um pecado visível, um pecado externo. Geralmente é o que vem na nossa mente. Mas, veja só, a idolatria, ela desde o Éden, passou a ser algo presente na natureza humana. Mas podemos fazer aqui nesta noite uma pergunta: aonde mora a idolatria? Aonde mora a idolatria? Mas lá no versículo 3, olha aí na sua Bíblia, no versículo 3, do texto que acabamos de ler, Ezequiel 14, a idolatria mora onde? Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. A idolatria começa dentro do meu e do seu coração. Isso já vem desde o Éden. Para conhecer a morada, o habitat da idolatria, Deus afirma que a idolatria está onde?
dentro do coração daqueles homens, dentro do coração daqueles homens, anciãos e líderes do povo de Israel, dentro do meu e do seu coração aqui nessa noite. Vou um pouco mais adiante, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que esse texto está nos dizendo? Ao dar ouvidos à proposta ali da serpente, naquele diálogo com Adão e Eva, que os olhos deles irão se abrir e eles vão conhecer o bem e o mal. Adão e Eva, eles se vislumbravam a si mesmos e seus desejos como algo da sua importância, algo maior da sua existência. Eles ficaram admirados a si mesmos, seus desejos foram aflorados, um alvo maior da sua existência, mas foi lá no Éden que essa idolatria teve início. Ali surgiu a primeira manifestação concreta da idolatria. A idolatria do próprio eu, do meu ego. Então, essa é uma inclinação idólatra que continua a habitar no meu e no seu coração aqui nessa noite, infelizmente. E que habitava no coração daqueles líderes, daquele povo de Israel. Aquilo que acontece em uma dimensão interior, ou seja, aquilo que acontece numa dimensão dentro do meu coração, determina o que acontece na dimensão exterior. E um texto que dá fundamentação bíblica para isso que eu acabei de dizer, Mateus, capítulo 15, versículo 17 a 20, eu vou ler aqui agora, diz assim, Mateus, capítulo 15, versículo 17 a 20, diz assim: não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual. Do coração procede o quê? Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam eu e você nessa noite, que contaminavam aqueles líderes, aqueles anciãos ali no povo de Israel. Então, ídolos aparecem e são entronizados no nosso coração e, ao mesmo tempo, tomando o lugar de Deus, e quebra 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos quando esses ídolos são entronizados dentro do nosso coração? Quais são os 2 mandamentos que são quebrados? O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás imagem de escultura. Mas havia idolatria no meio do povo de Israel, e essa idolatria se manifestava muitas vezes ao culto a Baal e a outros deuses. Isso é um fato. Mas percebam, irmãos, nessa noite, vejam comigo, a manifestação externa, essa manifestação externa da idolatria naquele tempo e também nos dias atuais, os dias que nós estamos vivendo aqui, não são o maior problema. Vejam só, não é o maior problema essa idolatria externa, visível. Não é o maior problema. A adoração diante de imagens, a adoração diante de Deus, isso é um fato que desagrada a Deus, mas não é um problema maior. Mas isso é apenas a ponta de um imenso iceberg. Na verdade, o grande problema da idolatria de Israel estava muito mais bem escondido. O grande problema da idolatria de Israel estava no seu íntimo, estava no seu coração.
estava dentro do coração daquele povo. Está dentro do coração meu e seu aqui nesta noite. Mas eu vou caminhar um pouco, e nós fazendo aqui uma leitura simples dos dias atuais, uma leitura visível hoje. A idolatria é algo muito sério. É algo muito sério. É algo que atua muitas vezes no invisível. Algo que atua no escondido, no íntimo, dentro do nosso coração. Isso muitas vezes tem sido um inimigo ignorado por nós. E nós preocupamos, e nós conseguimos visualizar a idolatria externa. Mas o Senhor fala com muita veemência, e o Senhor fala de forma muito clara, através da vida de Ezequiel para aquele povo. E o Senhor nos fala nessa noite, de forma muito visível e muito clara, que o problema não é a parte externa, mas é aquela idolatria que está sendo gerada dentro do íntimo do seu coração. E isso é o que tem preocupado o Senhor, isso que preocupou o Senhor naquele tempo, e o Senhor ainda preocupa conosco. Porque o pastor Ricardo, nesta manhã, ele fez uma pergunta, Deus usando a vida dele. Por que você não se achega diante da presença de Deus? Qual é a dificuldade de você entrar para dentro do seu quarto e entrar na presença de Deus? O que te impede? O que dificulta? E veio a calhar com a mensagem que o Senhor tinha me fornecido para trazer para a igreja. Essa dificuldade são ídolos que estão dentro do nosso coração, que têm minado a presença de Deus. Ídolos que estão dentro do nosso coração, que têm impedido do agir de Deus em nossas vidas, que tem impedido nós adorarmos ao Senhor como é merecedor, que tem impedido de nós nos achegarmos diante do Senhor, porque tem muitos ruídos, tem muitos atalhos, que esses ídolos têm colocado na nossa vida espiritual e nos impedem de participar dessa presença magnífica, maravilhosa, do que é estar na presença do Senhor. Eu vou um pouco mais adiante, e acompanhem comigo em Ezequiel, capítulo 14, que acabamos de ler, versículo 4. Versículo 4 vai dizer assim, deixa eu olhar aqui. Versículo 4. Portanto, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço, que o leva a cair em iniquidade, e depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus pecados. E uma coisa que nós devemos guardar, e é algo que devemos guardar com muito apreço, é o nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as alegrias, as fontes da vida. Tudo o que se deve guardar. E essa Bíblia do Discipulado, ela tem no rodapé um comentário sobre esse versículo, e me chama muita atenção. Como que nós devemos guardar o coração? Se nós orarmos, Senhor, guarda o meu coração, como muitas vezes eu já o fiz, guarda o meu coração, Senhor, livra-me de pecar contra o Senhor, como se fosse algo somente do Senhor para nós, mas nós temos uma responsabilidade. Quando nós oramos, Senhor, guarda o meu coração, há uma responsabilidade sobre nós. E esse texto, o rodapé aqui, diz algo muito importante. De que forma? São 3 formas que nós podemos guardar o coração. A primeira delas, guarde a sua boca, guarde a sua língua. A segunda coisa, guarde os seus olhos, aquilo que você visualiza. E a terceira
coisa: guarde os seus pés, as veredas por onde você anda. Então o Senhor nos responsabiliza também, para que possamos guardar o coração. E o Senhor coloca essas 3 situações que nós devemos tomar muito cuidado. E isso tem pegado e tem afetado muitos irmãos. E todos nós devemos nos policiar com o que falamos, com o que olhamos e por onde andamos. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Mas, se alguma coisa deve ser guardado como o de mais precioso existe, é o meu e o seu coração aqui nesta noite. O maior inimigo que o homem, o maior inimigo que eu e você enfrentamos, é aquele que nós enxergamos diante do espelho. O nosso ego, o nosso eu. É o maior inimigo, meu e seu aqui nessa noite. E João Calvino, ele disse algo muito importante: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E voltando para o texto, esses homens, eles levantaram ídolos dentro do seu coração. E eram quem? Partiu de quem primeiro? Dos líderes, dos anciãos. Partiram deles. A acusação severa de Deus começou com a liderança da igreja. A acusação de Deus começou com a liderança. E vão um pouco mais além. E essa liderança, esses profetas, esses anciãos, eles não tinham um coração puro diante do Senhor. Eles não tinham um coração agradável diante do Senhor. Eles tinham se voltado para o culto a outros deuses que estavam dentro do seu coração. Eles não se voltaram para o culto ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não obedeceram à lei de Moisés, não obedeciam Moisés, não eram íntegros, eles não eram distintos das nações pagãs. Era como se fosse um povo pagão. E Deus chamou aquele povo, Deus preservou aquele povo, Deus cuidou daquele povo para si. Para o Senhor ser adorado por esse povo. O Senhor tinha um ciúme, o Senhor tinha aquele apreço, como aquela galinha que puxa os seus pintinhos para debaixo da asa. Era o cuidado de Deus com o povo. Mas o povo era rebelde, começando da liderança da igreja. O amor aos ídolos foi um impedimento para aqueles ímpios, para aqueles homens. Eles continuaram pecando de forma vergonhosa. De forma veementemente vergonhosa. Era um povo idólatra, viviam como uma farsa, homens doentes espiritualmente falando, homens rebeldes, homens idólatras, apóstatas, homens reprovados diante do Senhor, e eram líderes diante da nação. Versículo 4: assim diz o Senhor Deus: qualquer que levantar os seus ídolos dentro do seu coração. O Senhor deu uma resposta àqueles atores. Eram simplesmente atores. Eles eram idólatras do coração, no próprio coração, sem coragem de estabelecer cultos públicos de idolatria, mas mantinha altares idólatras dentro do seu íntimo, dentro do seu coração. Mas, pastor, você está falando o que é ídolo? O que realmente é ídolo do meu coração? O que é o ídolo? E lendo um livro do Timothy Keller, um livro que eu aconselho que todos pudessem ler, chama Deuses Falsos. Ele traz um conceito muito importante e muito coerente do que é ídolo. E ele diz assim: ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus. Opa! Ídolo é qualquer coisa mais importante do que Deus. Olha só, que domina o seu coração, que domina a sua imaginação, que domina a sua admiração, a sua veneração, que domina a sua adoração. É qualquer coisa mais importante do que Deus, que domina através de uma devoção cega. Isso é um ídolo.
qualquer coisa que eu e você busque a fim de receber, que só Deus pode dar, é um ídolo. Um objeto é um objeto de adoração que não é Deus, ou qualquer coisa que substitui Deus como foco principal. Então, o ídolo pode ser alguém, pode ser alguma coisa, pode ser algum objeto, pode ser o meu ego. Meu ego, o nosso ego é um ídolo. E o ego, um pouquinho mais na frente eu vou falar aqui, mas aquele livro do Timothy Keller, também um livro dele, chamado Ego Transformado, muitos conhecem, e é um livro pequeno, mas com palavras profundas, do que significa esse ego meu e o seu. São 3 letrinhas, mas que faz um estrago na nossa vida. São 3 letrinhas, mas que destrói a nossa vida espiritual. São 3 letrinhas que toma o tempo todo o nosso coração. Ele se condói, ele se dói, ele chama a atenção o tempo todo, porque ele quer ser o centro da minha e da sua vida, chamado ego. Outro livro importante, que eu estive lendo agora recente, é do escritor Filipe Fontes. O título é Idolatria do Coração. Olha só, irmãos, são livros que Deus usa esses escritores para trazer para nós, à luz da palavra de Deus, o que esses ídolos do nosso coração fazem, o estrago que eles fazem dentro do nosso coração. E é muito importante, você pode comprar, ler, você vai gostar. E ele diz algo importante: ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, muito parecido com o que o Tim Keller falou. Em outras palavras, o ídolo acaba sendo um substituto de Deus. A idolatria e o idólatra espera que ele conceda aquilo que somente o verdadeiro Deus pode dar para mim e para você. Amém? Agora, Neto, você falou de ídolos do coração, mas que eles ocupam o lugar de Deus. Pode ser alguma coisa ou alguém, mas o que são esses ídolos? Quais são esses ídolos que podem, muitas vezes atrapalham o nosso coração? Atrapalha ter o nosso coração rendido somente a Deus. O que é? Olha só, irmãos, são coisas boas. São coisas boas, mas se nós não atentarmos e não prestarmos atenção, eles tomam o centro da nossa vida. São coisas boas, mas tomam toda a centralidade da nossa vida, e nós vivemos em prol daquilo. O primeiro, pode ser uma carreira profissional, pode ser uma carreira acadêmica, pode ser uma carreira eclesiástica, pode ser a nossa família. Vejam, nós estávamos falando no início e pensando na idolatria como algo visível de curvar diante de Deus. Mas o Senhor fala para aqueles homens lá de forma muito clara. E Ele fala de coisas do coração. Aquilo que muitas vezes nós conseguimos esconder. Daquilo que nós conseguimos guardar e o outro muitas vezes não percebe. Mas a nossa família pode ser um ídolo do nosso coração. Os nossos filhos podem ser um ídolo do nosso coração. O enriquecimento, as conquistas, os aplausos podem ser um ídolo do nosso coração. O relacionamento romântico, sabe? São coisas boas, estão vendo? Mas se não tomarmos cuidado, isso se torna o centro da nossa vida, a ponto de nós não devotarmos esse centro a quem merece, a quem clama, a quem tem assim, um apreço por nós, que é o Senhor. Você só pode adorar o eu sou. Você não pode ter outros deuses além de mim. E muitas vezes tem sido os filhos. Muitas vezes tem sido uma aprovação de amigos. Muitas vezes tem sido uma competência, uma habilidade. Muitas vezes tem sido a sua beleza, a causa política, social.
Muitas vezes tem sido a sua moralidade, e eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo no dia da ordenação. Eu citei aqui no meu testemunho que o seminário foi algo muito abençoador na minha vida. Foi um tempo muito precioso que Deus me permitiu, mas esse tempo precioso foi um tempo assim de dor, porque é um aprendizado, né? É um aprendizado do Senhor. Então, numa roda de irmãos, assim, quando eu entrei no seminário, eu disse para eles assim: eu não consigo eu não sou homem para dever, para viver, ficar devendo alguém. E eu não me atentei para aquilo. E eu citei isso: eu não sou homem para dever. Eu fui criado pelo meu avô, que era mineiro, e ele me explicava: olha, comprou, pagou. Comprou, pagou. Ponto final. E eu fui criado nesse contexto. E eu, na roda de irmãos, eu citei isso, e com 1 ano e meio, a 2 anos, fazendo o seminário, a igreja aqui me ajudou, custeando a metade do seminário na época, e foi assim, muito abençoador. E chegou um ponto que a minha parte que tinha que pagar, eu não consegui. E eu fiquei devendo, e eu me recordo, isso foi no ano de 2012. Eu terminei o seminário em 2013. Foi em 2012, por aí. Eu não consegui pagar, eu estava devendo, a igreja arcava com a parte dela, e eu vacilei com as finanças e não consegui pagar. Eu estava devendo, eu lembro até hoje, R$500. E eu estava na sala de aula, e eu não pude assistir a aula naquele dia. E eu saí, fui para casa, passei de sexta para sábado, passei a noite toda remoendo aquilo dali, sem dormir. Eu não posso dever, eu não posso dever. E aquilo ficou martelando o meu coração. Aquilo dali, para mim, era como se fosse... Como não? Era um Deus para mim. Não, de forma nenhuma. Eu não posso dever, não posso. Não que eu estou aqui falando que devemos dever, não, mas era algo arraigado no meu íntimo, no meu coração, que eu não podia dever. Eu fui criado assim, eu não posso fazer isso, como se eu tivesse, sabe, fazendo algo horrível. E passei a noite em claro, e não dormi à noite. Quando deu 8 horas da manhã, eu olhei no relógio, um irmão nosso, que estudava comigo, ele até hoje trabalha na casa de recuperação, ele é o líder da casa de recuperação até o dia de hoje. E ele me ligou, falou: ô Neto, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu fiquei sabendo da situação sua, você está devendo o seminário. É isso mesmo. Neto, é o seguinte, eu fui para casa, aquele dia no seminário, naquela aula lá, e eu ouvi, e fui para casa, e fui tentar dormir, não dormia, e não dormia, e fiquei revirando na cama, e eu ouvindo a voz do Senhor: passo dinheiro para ele. Passo dinheiro para ele. Chegou um tempo, Neto, de madrugada, que eu não consegui dormir mais. Aí eu já sei que não adianta eu insistir. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu vou passar o dinheiro. Assim que não amanhecer, eu vou passar o dinheiro para o Neto. Mas algo me chamou muita atenção. Quando ele me ligou e disse: Neto, o Senhor pediu para mim te passar esse dinheiro. Eu não conseguia falar no telefone, eu só chorava. Mas o que me veio à mente, que o Senhor falou comigo, que era um ídolo do meu coração, arraigado no meu íntimo, sabe? Aqui eu não abro mão, tem que ser do meu jeito, da minha forma. Eu aprendi assim, vou morrer assim. O que mais chamou a atenção foi que, da onde o Senhor tirou esse dinheiro? Não era um empresário, não era um irmão bem-sucedido, não era um irmão que tinha condições de me emprestar, mas ele tirou esse dinheiro de um homem que ele não sabia o quanto que ele ganhava no mês, que ele vivia de oferta. Tinha mês que ganhava 20, outro mês ganhava 10. E o Senhor foi trazendo a minha memória: olha de onde eu estou tirando isso. E eu, cada vez que o Senhor falava no meu íntimo, na minha mente, eu chorava cada dia mais, cada vez mais. E o Senhor falou assim: isso aí é para te mostrar que quem cuida sou eu. E esse Deus arraigado no meu coração, ele foi derrubado.
ele foi rompido, ele foi substituído por esse Deus que cuida. Então, são coisas boas. O viável é comprar e pagar. São coisas boas, mas isso está aqui, ó. É o centro. Não, eu não abro mão, de jeito nenhum, não abro mão. A competência, tudo que eu faço tem que ser competente, com excelência. Está aqui, eu não abro mão, devemos fazer. E tem que ser com competência, com excelência. Precisamos e deve, mas o que não pode é aquilo te amarrar, te segurar, te aprisionar a tal ponto que você vê o outro fazendo aquela justiça própria. Não, não é assim, sabe? Aquele negócio que pega. São coisas boas, mas isso tira Deus do centro. E o ídolo é qualquer coisa que eu e você observa e diz assim, no fundo do coração, se eu tiver isso, então sentirei que a minha vida faz sentido. Isso é o ídolo. Se eu tiver isso, minha alma vai se satisfazer. Então saberei que eu tenho valor, que serei aceito, que serei aprovado, que serei reconhecido, que receberei aplausos. E aí eu vou sentir. Mais importante, são ídolos que nós conquistamos dentro do nosso coração. E conforme o texto de Ezequiel 14, os ídolos estavam presentes dentro do coração daqueles homens de Israel, como tropeço da sua maldade diante deles mesmos. E isso fazia mal, isso era ruim para a vida deles, colocá-los diante de si próprio, o ego deles estavam sendo expostos. E muitas vezes, irmãos, o nosso ego, ele precisa ser exposto. Aí me traz a memória em relação ao discipulado. Aí vem a importância do discipulado. Nós precisamos de pessoas para caminharem com a gente. Nós precisamos de irmãos e irmãs que nesse ambiente de graça cria essa confiança e nós podemos abrir o coração, não para expor a sua vida, mas abrir o coração para que o outro nos ajude. O pastor Ricardo citou nesta manhã que nós precisamos colocar para fora. Então, o que está no oculto, quando você traz para a luz, aí começa a cura. Enquanto está aqui esse ídolo, remoendo, trabalhando no seu interior, você consegue camuflar, esconder, isso vai minando a sua vida espiritual. Mas quando você coloca para fora o seu ídolo, o Senhor começa a curar. E eu vou citar algo importante no discipulado. E assim, quando iniciamos o discipulado, com uns 3 meses a 4 meses, os meninos que estão comigo, uns 4, eles viraram para mim e falaram assim: Neto, nós percebemos que você fala e praticamente não ouve. Você só fala, você não ouve. Eu preciso melhorar muito ainda, principalmente as minhas filhas. Pai, deixa eu falar, pai. Não, minha filha, deixa eu falar, pai. Eu não deixo elas falar. Mas isso é um fato. Isso era um ídolo, eu queria só falar. Não, eu tenho que falar. E não queria ouvir. Então, nesse momento, o discipulado é importante. Porque esse ego, quando você está ali nesse ambiente de graça, esse ego é revelado, esse ídolo é revelado, e os irmãos, com a graça de Deus, conseguem te ajudar. Então, eu sugiro e peço aos irmãos, aqueles que ainda não participaram, vai ter em momento oportuno, estarão sendo convidados para participar do discipulado, e será uma grande bênção. Amém? E esse ego, ele quer ser visto, ele quer ser validado, ele quer ser exaltado. É um grande ídolo do nosso coração. Ele exige sacrifício, exige atenção nossa o tempo todo. O mal olhado, olha lá, já olhou atravessado, já doeu o ego. Passou por mim, não cumprimentou, olha lá, não cumprimento. O ego já sentiu. São coisas simples que eu estou trazendo para nós aqui nesta noite. É um ídolo do nosso coração. Ele quer ser o centro das atenções, mas é algo interessante e muito importante. Deus é o grande eu sou. Glória a Deus por isso. Mas o povo de Israel, e nós, muitas vezes, tem substituído esse grande eu sou
por sou eu. Deus falou conosco nessa manhã. Estou frisando várias vezes. O pastor Ricardo falou, eu e eu. E esse ego é um grande ídolo que tem matado a nossa vida espiritual. Não só matado a vida daquele povo, daqueles líderes, mas tem matado a nossa vida espiritual. Porque nós temos dado muito ênfase ao sou eu. Sou eu. E eu vou citar mais um exemplo. Recente, comecei a pedalar e foi muito bom. E me empolguei em pedalar e animei. Olha só. Eu toda a vida, Deus me deu muita graça de sobressair no esporte. Foi no futebol, que eu pensava que era só no futebol. Mas depois, na pandemia, veio a bicicleta, que eu gostei bastante. Mas olha só como vem um ídolo dentro do seu coração. Ele brota esse ídolo dentro do seu coração. E comecei a ficar animado. Eu já estava pedalando já 1 ano, quase 1 ano e meio. Olha só, eu entrando no banheiro aqui, durante o expediente normal aqui na igreja, eu entrando no banheiro ali, quando eu entrei no banheiro, eu escutei desse lado aqui do ouvido, eu não quero que você coloque a sua força nisso. Eu ouvi audível, só com esse ouvido aqui, eu não quero que você coloque a sua força nisso. Aí eu fiquei assim, parei, aí eu fui trocar ideia com o pastor Jesus. O pastor Jesus falou assim, Neto, pode ser realmente o Espírito Santo de Deus que está falando com você. E não dei atenção. Perna para cima, né? Toquei o barco, não dei atenção não. Quando eu caí de bicicleta, que eu dei de ponta, que rompi todos os ligamentos do ombro esquerdo, quando eu terminei de arrastar, que a memória veio, que eu bati a cabeça, que a memória veio, eu lembrei da fala que o Senhor falou no meu ouvido. Eu não quero que você coloque a sua força aí. Eu posso pedalar? Posso. Posso correr? Posso. Posso jogar bola? Posso. Mas aqui dali era... E eu lutei muito para alcançar uns irmãos aqui da igreja. Eu lutei bastante. Foi 3 meses, treinando durante a semana, final de semana, para me alcançar. Não era passar na frente, nós não disputávamos quem chegava primeiro. Mas saía junto, chegava junto. Então foi 3 meses de luta e aquele ídolo sendo fortalecido no meu coração. Eu não dependia daquilo, eu não vivia daquilo, eu não ia disputar campeonato, mas o ídolo do coração arraigado ali, não, vamos. É importante ter essa vontade no esporte, essa disposição, é importante, a competitividade é importante, é saudável, mas isso tomou uma proporção tal que desagradou o Senhor e se tornou um ídolo do meu coração. E já terminando, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus foi ressurreto. Jesus ressurreto, morreu, voltou, apareceu a alguns discípulos, e Jesus está na praia, visualizando os discípulos ali no barco, que eles não tinham pego nenhum peixe, e Jesus tem aquele diálogo com eles, e Jesus vem para cá, senta aqui, vamos comer junto na praia. Nenhum perguntou quem era, se era realmente o Senhor Jesus, porque eles conheciam, eles sabiam que era o Senhor. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Vocês conhecem a história. Ele fez 3 perguntas para Pedro, da mesma forma: tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Então Jesus, ele faz essa pergunta para Pedro: apacenta os meus cordeiros, Pedro. O que Jesus estava querendo dizer? Cuida, vai ali, nutre o rebanho, fornece alimento, pastoreia as minhas ovelhas. Mas o que me chama muita atenção é que Jesus faz um realinhamento do ministério para qual o Senhor tinha chamado e tinha dado a Pedro. Neto, o que quer dizer isso com o ídolo do coração? Quando Jesus morre, depois ele é assunto aos céus, depois ele aparece aqui para alguns discípulos, e Pedro estava ali, e agora o que eu vou fazer? O que Pedro fez?
Pedro fala para os discípulos: eu vou pescar. Eu vou pescar. Aí os discípulos que estavam ali com ele: eu também vou. E foram aquele monte de discípulos lá para pescar. O que eu quero dizer com isso? Jesus faz esse realinhamento do ministério de Pedro, redirecionando. Olha, Pedro, agora a vontade verdadeira que vai prevalecer na sua vida é a minha vontade. Mas alguns autores aqui que eu li, alguns escritores dizem que Pedro, ele volta, ele se agarra ao que era seguro para ele. E alguns autores dizem que como se fosse um ídolo do coração dele. E agora, fiquei três anos aqui com o Senhor Jesus, vou voltar a estaca zero, vou voltar a pescar. É a identidade dele, era a segurança dele. Vou voltar a pescar. E Jesus fala assim: não, Pedro, eu não te chamei para você fazer a sua vontade, eu te chamei para você fazer a minha vontade. Você será pescador de homens. Voltar a pescar era algo errado, algo ruim? Não, mas são prioridades que nós deixamos de lado, que desagradam a Deus. São prioridades que o Senhor requer de nós, que desagradam a Deus muitas vezes. Então, Deus faz esse redirecionamento. A vontade verdadeira que eu quero, Pedro, é que você faça a minha vontade, o meu querer. Você agora não vai fazer o que você quer, mas sim o que eu quero. Então, o que Deus fez? Jesus, ele não acusa. Isso que me chama a atenção, irmãos. Jesus não acusa Pedro de idolatria, mas chama ele de volta ao centro. O amor de Jesus faz isso conosco. E o Senhor quer fazer isso conosco nessa noite. Eu não sei o contexto de vida, o que você passou na sua vida com os seus pais. Uns foi criado com os tios, tias, as dificuldades, ídolos, preconceitos, conceitos que foram arraigados dentro do seu coração, que você carrega até hoje e não abre mão. É do meu jeito, é da minha maneira, tem que ser assim, eu aprendi assim, eu não posso dever. E o Senhor Jesus, com o seu amor, ele chama Pedro e faz: Pedro, vem cá, vamos endireitar esse caminho. Eu preciso alinhar com você para que você possa trilhar e seguir da forma que eu quero, que eu espero que você faça. É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Eu quero que você rompa, o Senhor falando conosco, eu quero que você rompa com esses ídolos, substitua eles, que esses ídolos arraigados dentro do seu coração. Sirva com interesse de coração, sirva com integridade, com exclusividade na sua adoração, sirva a Ele com fidelidade, com reverência ao Deus vivo e verdadeiro. Sirva. Eu quero mortificar a sua vontade. Se o Senhor perguntasse para nós aqui nessa noite, o pastor Jesus já disse isso. Se o Senhor perguntar para nós nessa noite, para você nessa noite, o que você quer que eu faça? Se nós perguntarmos, né? Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor requer de mim? O que você acha que Deus responderia para mim e para você nessa noite? Diante dessa palavra que o Senhor está falando conosco nessa noite, eu quero que você rompa com os ídolos que estão no seu coração, neto. Eu quero que você mortifique essa carne, essa vontade, essa natureza adâmica. Eu quero que você substitua os ídolos que estão no seu coração para me adorar conforme eu mereço, da vontade minha. É isso que o Senhor espera de mim e de você nessa noite. Podemos orar? Curve sua cabeça. Tenha um momento de introspecção, você e Deus, nesta noite. O que mais te ofende? O que mais te fere? O que mais te orgulha? O que mais te motiva? Se a sua resposta for sim,
quem está sentado no trono do seu coração é um ídolo. Você pode estar se perguntando, como reconhecer se o meu ego se tornou um ídolo no meu coração, pastor? Você reage mal quando não é valorizado? Fica ressentido quando não recebe elogios, reconhecimento ou atenção? Sente-se diminuído quando alguém brilha mais que você? Se a sua resposta for sim, um ídolo atrelado à sua afirmação externa, não a uma identidade mais profunda com ele. Você tem dificuldade em admitir erros ou pedir perdão? Prefere se justificar ou culpar os outros? Sente vergonha ou raiva só de pensar que está errado? Se a sua resposta for sim, o ego está tentando proteger uma imagem idealizada sua. Isso é adorar a própria reputação. Se você sente necessidade de constante de controlar tudo, de ter tudo sob o controle, não confia nos outros facilmente, sente ansiedade quando as coisas saem do seu controle, se a sua resposta for sim, o ego quer ser o centro e senhor de todas as suas situações. Você vive comparando com os outros? Precisa se sentir melhor, mais inteligente, mais espiritual ou mais bem-sucedido? Ou sente inveja e inferioridade constante? Se a sua resposta for sim, é um ídolo que quer afirmar de forma por contraste, alimentando a vaidade, alimentando a autopiedade, as duas faces da mesma idolatria. E eu pergunto para você nessa noite, você percebe que Deus tem um chamado específico para você, para a sua vida? O que tem te impedido de realizar o que Deus tem proposto para você nessa noite? O que tem te impedido? O que tem te impedido de chegar diante do trono da graça, diante da presença de Deus? O que tem te impedido? Quais são os ídolos do seu coração que precisam ser substituídos, rompidos, para que esse elo, essa conexão esteja de forma muito clara e evidente, essa conexão com o Senhor seja um rio de água viva, que flui do trono da graça de Deus, que essa relação sua com o Senhor seja mediante esse rio de água viva, que entra no seu interior, e vai lavando e vai retirando todos os ídolos do seu coração, vai rompendo e substituindo todos esses ídolos que têm te afastado da presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. O que tem te impedido? Há algum ídolo no seu coração que tem impedido de exercer o chamado de Deus ministerial na sua vida? Coloque diante do Senhor nessa noite. Apresente a Ele. Maravilhoso Deus e eterno Pai, esta é a Tua palavra para mim e para a vida dos meus irmãos nessa noite. E pedimos uma ação soberana do Senhor. Nós pedimos uma ação soberana do Senhor para romper com os grilhões, com as barreiras que Satanás tem colocado diante de cada coração. São grilhões arraigados, anos a fio, que têm impedido o relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. São fortalezas que têm se colocado entre nós e o Senhor. Mas nessa noite, à luz da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus, o Deus único, que pode e consegue convencer os corações nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. É diante desse Deus que nós estamos nessa noite. E é diante do Senhor que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Rompa mesmo, Senhor. Passa mesmo a Tua mão saradora. Passa mesmo removendo esses ídolos que têm atrapalhado a nossa relação com o Senhor. Porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus. O Senhor quer ser adorado. O Senhor
pagou um preço muito alto, dando o melhor que o Senhor tinha, Jesus Cristo de Nazaré, por ter essa relação íntima e pessoal. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Abra a nossa compreensão para entendermos isso. Não basta fazermos. Nós precisamos primeiro entender da parte do Senhor. Ó Deus, aquilo que precisa ser rompido. Aqueles conceitos arraigados que precisam ser rompidos. Aquelas mazelas que precisam ser retiradas. Aqueles grilhões que precisam ser quebrados nessa noite. Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor quem fala conosco nesta noite. Assim como o Senhor, Pai, falou com aquele povo ali no deserto. O Senhor fala conosco nesta noite mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer a Tua vontade conforme o Teu querer. Conforme, ó Pai, agrada ao Senhor. E é só o Senhor que pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer. E nós precisamos do Senhor. E como diz a Tua palavra em João 15:5, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E é nisso que nós nos agarramos. É sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos romper com esses ídolos. E nós clamamos nesta noite, mais uma vez, que o Senhor continue usando de misericórdia e sendo gracioso com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém?